Olá, amigos do canal. Vamos para a aula hoje sobre expressão numérica. É importante que você assista esse vídeo até o final para que você realmente consiga entender e compreender o que é uma expressão numérica e como calcular. Então, diante disso, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, dá aquela curtida no final do vídeo para que a gente possa ficar feliz e produzir mais vídeos aí, mais conteúdos de matemática para que vocês possam aprender de uma maneira diferenciada, até mesmo aí, como eu costumo dizer, mais uma opção para você aprender a matemática. Bom, então vamos lá, né? Expressão numérica é algo que a gente aprende lá no 6º ano do ensino fundamental. Então, é a partir do 6º ano que você começa a aprender e a lidar com a expressão numérica. E aí você precisa compreender e entender quais são as regras que você precisa fazer, né? Ou seja, que você precisa adotar para que você chegue no seu resultado ali com excelência. Então, a expressão numérica nada mais é do que uma conta, né, da matemática, onde você vai encontrar não apenas ali a soma, a subtração, ou a multiplicação, a divisão. Elas vão estar todas juntas. Então, quando aparecer duas ou mais operações ali da matemática, já é chamado de expressão numérica. Então, para isso, você precisa estabelecer uma ordem na hora de for fazer a resolução do seu exercício. E a primeira delas é o quê? Resolver a potenciação e a radiciação, conforme elas aparecerem, a multiplicação e a divisão, e por último é que você faz a soma e a subtração, ou seja, a adição e a subtração, tá certo? Então, você precisa seguir essa ordem na hora de resolver o exercício. Em contrapartida, você também precisa o quê? Compreender que primeiro você também vai resolver o que chamamos de parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Tá certo? Então, essas são as regrinhas que você precisa seguir na hora de você resolver uma conta aí que tiver uma expressão numérica, tá certo? Então, eu trouxe aqui algumas contas para que a gente possa fazer junto e aí eu vou explicando passo a passo, tá ok? Então, eu tenho essa primeira aqui, bem simples, onde eu tenho apenas adição e subtração, mas já é uma expressão numérica, tá certo? Porque eu tenho ali duas operações da matemática juntas. Então, você sempre resolve uma expressão numérica seguindo a ordem de leitura, ou seja, da sua esquerda para a sua direita, obedecendo aquelas regras lá que eu passei. Como nesse primeiro exercício você não tem nem potência, não tem radiciação, você não tem multiplicação e nem divisão, então você já vai para o princípio que é o quê? A soma e a subtração. E vai efetuar a conta conforme eles aparecerem. Então, aqui eu já vou fazer, né? 2 mais 8, tá certo? Então, ó, 2 mais 8, eu tenho 10, certo? Aqui, se você já tiver facilidade, né, se você já consegue compreender aqui a soma referente lá às regras de sinais, eu vou colocar na descrição do vídeo que você pode assistir e vai ver que é bem tranquilo. Você já pode resolver também. Então, aqui você tem menos 3 com menos 5. Então, você permanece com o sinal negativo, porém, você soma aqui os fatores. E menos 3 com menos 5, você vai ter menos 8, certo? Mais quanto? Mais 15 agora. Ok? Mesma coisa, vou fazer aqui a conta. Então, agora eu tenho 10 menos 8, eu tenho 2, mais 15. E o resultado disso vai me dar 17. Tá ok? Tá certo? Tranquilo? Vamos para um próximo exercício. Então, aqui, ó, mesma coisa, um exercício simples, só que aqui eu já tenho uma soma e uma multiplicação. E você precisa resolver quem agora neste primeiro momento? A multiplicação, conforme eles apareceram. Eu não tenho potência, não tenho a radiciação, porém apareceu uma multiplicação ou uma divisão. Então, primeiro eu resolvo para depois eu somar. Então, se você fizer direto aqui o 6 mais 4, que te dá 10, e multiplicar por 5, vai errar o exercício. Então, você primeiro precisa multiplicar e depois você faz a soma. Então, vai ficar 6 mais 4 vezes 5 te dá 20. E 6 mais 20 vai te dar 26. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, eu já coloquei uma soma, né, uma adição, uma divisão e já incluí os parênteses.
Então, mais uma vez, agora lá seguindo a regra, né? Quando você tem as operações da matemática para resolver, vou colocar aqui, ó. Você também tem que resolver em primeiro lugar quem? Os parênteses, certo? Então, nós vamos resolver ele primeiro, para que depois a gente possa seguir essas regras aqui de cima, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 6 mais 2, que me dá quanto? 8. 8 dividido por 2, mais 5. Então, mais uma vez, se você já faz direto aqui a soma de 2 mais 5, você vai errar no exercício, tá certo? Então, agora você precisa fazer o quê? A divisão e, por último, que você faz a soma. 8 divide com 2 são 4, mais 5, e o resultado disso vai ser 9. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, mais uma vez aqui agora, eu tenho uma soma, uma multiplicação, uma divisão para ser feita, tá certo? Então, é uma expressão numérica, só que agora eu tenho tantos os parênteses para ser resolvido, como os colchetes. Então, primeiro nós vamos resolver aqui o parênteses, né? Vamos já seguindo a ordem lá de resolver a multiplicação e a divisão, para por último a gente somar e por fim vocês vão ver que vai ter os colchetes também para ser resolvido. Então, ó, vamos resolver o parênteses, então eu começo copiando a expressão, então eu vou lá abrir o colchetes e vou resolver aqui. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação para depois eu somar. Então, vai ficar 18 mais quanto? Ó, já vou colocar aqui o parênteses também, né? 18 mais 3 vezes 2, 6... certo? Dividido por quanto? 8 mais. Aqui eu já posso resolver direto? Já posso. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação, então eu já vou resolver. 5 vezes 3 me dá 15. Fecho o meu colchete, tudo isso dividido por 6. Eu ainda vou continuar resolvendo o meu parênteses, porque eu ainda não eliminei ele, então eu tenho lá 18 mais 6, vamos junto? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certo? Então, eu tenho 24. Então, repara que aqui agora eu já vou tirar os parênteses, vou colocar o resultado, porque eu já resolvi ele por definitivo. Então, eu tenho 24 dividido com 8, mais 15, fecho o meu colchetes, dividido por 6, certo? Lembrando que se você já faz a soma aqui direto desses fatores, vai errar porque você está pulando uma etapa, a etapa aqui da divisão que foi colocada para você antes. Então, vai ficar 24 dividido por 8 me dá 3, mais 15 dividido por 6, certo? Agora, vamos resolver o meu colchetes. 3 mais 15 eu tenho 18, opa, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, dividido por quanto? Por 6. E 18 dividido por 6, o meu resultado vai ser 3. Tudo bem? Certo? Próximo. Agora, aqui eu tenho uma potência, certo? Então, eu tenho potência, tenho multiplicação, uma soma e mais uma potência. Então, agora eu vou resolver quem em primeiro lugar? A potência. Então, 2 ao cubo são 8 vezes 5 mais 3 ao quadrado, que me dá quanto? 9. Vou multiplicar 8 vezes 5, eu tenho 40, e 40 mais 9 me resulta em 49, certo? Essa bem simples aqui. Vamos aqui, eu tenho um parênteses e esse parênteses aqui que está elevado ao quadrado. Então, é o resultado de 4 mais 3 que eu vou fazer o quê? Ao quadrado. E depois eu faço a subtração de 1, certo? Vamos aqui até mesmo relembrar lá propriedades de potência. Porém, aqui, né, eu faço uma soma, certo? Normal. E depois eu faço o quê? Ao quadrado. Então, eu tenho 4 mais 3. Eu tenho 7, 7 o quê? Ao quadrado, menos 1. Resolvo a potência de 7 ao quadrado, 49, menos 1. O resultado disso vai ser 48. Tá ok?
Vamos continuar, vamos caminhando aqui para que a gente tire todas as dúvidas e faça vários exercícios para que vocês possam ir pegando a prática. Agora eu tenho aqui potência, raiz quadrada, mais uma vez uma divisão e uma soma. Então, vamos resolver aqui a potência. 5 ao quadrado, eu tenho 25. 25 mais quanto agora? Mais 3, porque a raiz quadrada de 9 são 3. Mais, vou resolver aqui quem está no meu cochetes, certo? Então, eu tenho lá 20 dividido por 4, que me dá 5. E 5 mais 3, eu tenho quanto? Eu tenho 8, tá? Vamos lá mais uma vez, ó. 20 dividido por 4 são 5. E 5 mais 3, 8, certo? 25 mais 3, então eu tenho 25, 26, 27, 28. E 28 mais 8, então vamos juntos, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36. Então, o resultado dessa conta é igual a 36, certo? Vamos aqui agora, olha, eu tenho raiz cúbica, então lembra que é radiciação, não é uma obrigatoriedade que apareça apenas a raiz quadrada. Então, aqui eu coloquei uma raiz cúbica de 125, mais 3 elevado a zero, para a gente relembrar dessa propriedade, menos a raiz de 9, mais 7. Então, eu tenho lá que a raiz cúbica de 125, que número multiplicado por ele mesmo não pode ser um número diferente, 3 vezes me resulta em 125, é o 5, certo? Mais 3 elevado a zero. Então, qualquer número no expoente zero, como foi dito lá na aula de potenciação, depois vocês revejam, o resultado vai ser quanto? 1. Menos a raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Mais 7. Então, 5 mais 1, eu tenho 6. 6 menos 3, eu tenho 3. E 3 mais 7, o resultado vai ser 10, certo? 5 mais 1, 6. 6 menos 3, 3. E 3 mais 7, igual a 10. Vamos lá. Raiz a quinta de 32, certo? Então, mais uma vez, que número multiplicado por ele mesmo 5 vezes me resulta em 32, certo? Então, vai ser 8 dividido por 2, menos 3 elevado a 1, certo? Mais uma vez, para relembrar as propriedades lá de potência, enfim, que qualquer número no expoente 1, o resultado sempre é ele mesmo, então, menos 3, mais quanto? Resolve aqui o parênteses. 4 vezes 5, eu tenho 20. 8 dividido por 2, 4, menos 3, mais 20. 4 menos 3, eu tenho 1, mais 20. O resultado disso será 21, certo? E para a gente finalizar, vamos para mais um exercício onde eu coloquei aqui, né? Parênteses, cochetes e as chaves, para que a gente possa fazer a resolução disso. Então, eu tenho lá, vamos resolver primeiro quem? O meu parênteses. As demais informações da conta, a gente vai copiar. Então, eu tenho 50 menos 40 menos 3. Então, 40 menos 3, vezes, abre o meu cochetes, eu tenho 5 menos. Agora, vamos parar aqui, vou resolver o meu parênteses. Raiz quadrada de 100, eu tenho quanto? Eu tenho 10, menos 7. Fecha o parênteses, fechou o cochetes, fechou as chaves. Então, eu tenho agora 50 menos. Vamos continuar resolvendo aqui, porque, na verdade, aqui a gente resolve primeiro a radiciação, a raiz quadrada, né? Então, eu tenho lá 40 menos 3 vezes, abre o cochetes, 5 menos 10 menos 7, eu tenho 3, fechou o cochetes, fechou as chaves. Já resolvi os parênteses, venho apenas aqui agora para a resolução, para a resposta. Então, 50 menos,
eu tenho lá, né? Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, vai ficar 40 menos 3 vezes, resolvendo aqui o meu cochetes, 5 menos 3, eu tenho 2. Opa, agora fecho as chaves, certo? Porque eu já resolvi os cochetes. Vamos resolver agora, por último, as chaves. Então, eu tenho 50 menos, faça a multiplicação primeiro, 40 menos 6, certo? Resolvendo aqui as chaves, eu vou ter 50 menos 40 menos 6. Eu tenho, então, 34, certo? E 50 menos 34, o resultado disso vai ser, vamos lá? Ó, deixa eu fazer aqui, 50 menos 34. 4 para 10 são 6, 3 mais 1, 4 para 5, 1. Então, o resultado de 50 menos 34 é igual a 16, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula um pouco mais longa, mais uma vez, mas vale a pena você rever os conteúdos, rever aí as contas, as propriedades, as ordens de você fazer a resolução em si da sua expressão numérica, tá certo? E eu deixo aqui no final do vídeo alguns exercícios para que vocês possam treinar, para que vocês possam verificar aí qual é a praticidade, em qual o nível que vocês vão estar na hora da resolução. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima aula.